Prezados companheiros, prezadas companheiras, que nós de fato consigamos aproveitar as doces vibrações das melodias nesses momentos iniciais para estabelecermos uma sintonia com os amigos espirituais. E que esses amigos espirituais consigam nos auxiliar nas nossas necessidades, sempre muito variadas, mas em especial que esses amigos nos auxiliem nas nossas necessidades de ordem espiritual. Sendo o espírito um viajor de longa data na direção da meta que o aguarda, que é a perfeição, é natural que nessa caminhada o espírito vá adquirindo bagagens, vá aumentando experiências e, naturalmente, nessa conquista de bagagens e de experiências, o espírito ou nós, naturalmente, não conseguimos fugir às aflições. É tão lógico isso que Jesus, o nosso modelo e guia, teve a oportunidade de, em conversando com os apóstolos, com os discípulos, e sobretudo vendo aproximar-se o momento em que ele deveria retornar às esferas espirituais para conduzir de lá o processo de desenvolvimento do planeta e, naturalmente, o processo de crescimento dos espíritos aqui domiciliados, tutelados por ele, afirma, e o evangelista João, mais tarde, ao registrar as suas anotações, tem a oportunidade de colocar naquilo que está convencionado como o capítulo 16 do seu evangelho, versículo 33, quando Jesus, conhecendo a trajetória que o espírito deve percorrer até alcançar a meta estabelecida pelo Criador, e sabendo os percalços, as vicissitudes, as dificuldades, os desafios, as aflições, os conflitos que o espírito naturalmente enfrentará, naquele momento, olhando para os discípulos, ele diz, versículo 33 do referido capítulo 16: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E essa afirmativa de Jesus, esse alerta de Jesus, é um alerta muito atual, porque apesar do tanto que já caminhamos ao longo dos milênios, em experiências pregressas, em encarnações ou reencarnações anteriores, nós ainda, sobretudo pelo nível evolutivo do planeta, de provas e expiações,
não estamos isentos de enfrentar essas lutas, esses desafios, essas provas. Na perspectiva espírita, as aflições tomam uma outra dimensão, uma outra vertente, porque por maior seja a dificuldade, por mais dolorosa a experiência que nós enfrentamos, compreendendo a necessidade do desenvolvimento e, sobretudo, compreendendo as leis que regem a vida nas suas duas dimensões, a dimensão espiritual e a dimensão material, e tendo que realizar a sua jornada, o espírito inevitavelmente, ora, se encontra na realidade espiritual, ora se vê na experiência corporal. E as aflições, as dificuldades, mais do que castigo, mais do que punição, são agora, nesse novo olhar que se estende para além da matéria, oportunidades benditas para o espírito imortal realizar as suas aquisições de natureza espiritual. E é claro, as aflições, as dificuldades, os conflitos são naturalmente desafios que exigem do espírito agora consciente da sua realidade imortal, decisões muito firmes para seguir na busca dos valores indispensáveis para a conquista da paz interior. E o mundo no qual nós vivemos, no lado material, na experiência corporal, é sempre cheio de surpresas, é sempre cheio de lutas, às vezes dolorosas, a maioria difíceis. Mas quando nós já estabelecemos a meta de nos enxergarmos como seres espirituais, vivendo temporariamente experiências corporais, isso facilita a maneira como nós lidamos com as situações que nos aparecem, sobretudo quando elas surgem adversas àquilo que nós sonhamos ou àquilo que nós desejamos. É claro que, sendo criados para a perfeição, e também é claro que desejando a felicidade plena, a gente sempre sonha e espera encontrar estradas pavimentadas, com boa cobertura. A gente espera encontrar situações favoráveis que atendam às nossas ansiedades e também aos nossos anseios de felicidade. E quando a experiência nos apresenta algo que não vem ao encontro das nossas expectativas, é muito comum que nós nos entreguemos muitas vezes ou à revolta, ou à mágoa, ou ao desespero. E naturalmente, todo esse movimento negativo acaba contribuindo para que nós encontremos a depressão e também para que nós encontremos
as angústias naturais daqueles que se veem infelicitados. E aí é importante, porque Jesus é tão fascinante quando no seu Sermão do Monte ele apresenta também as bem-aventuranças. Ele abre uma nova perspectiva de felicidade para além das coisas meramente materiais, para além das coisas meramente transitórias. E no seu Sermão do Monte, que é um canto, uma epopeia, uma poesia da imortalidade da alma, Jesus, lá no capítulo 5, que aliás abre o Sermão da Montanha, já que o Sermão da Montanha compreende, pelo menos nos registros do evangelista Mateus, 3 capítulos: o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7, que fecha o Sermão da Montanha. Mas lá no capítulo 5, Jesus fala-nos das bem-aventuranças. São 9 as bem-aventuranças, e uma delas é: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Com base nessa aventurança, ou nessa bem-aventurança, Allan Kardec, quando foi organizar esta obra magistral que compõe a base da doutrina espírita, juntamente com outras 4 obras, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Allan Kardec dá o título Bem-aventurados os aflitos. E tirando o capítulo 28 desta obra memorável, o capítulo 5 é o maior capítulo da obra, com 31 itens. E nesses 31 itens, os espíritos amigos fazem um verdadeiro tratado acerca das aflições. E elas são tão comuns no nosso meio, aflições de todas as naturezas, desde aquelas meramente materiais, como a dificuldade em torno da situação financeira, em torno da saúde física, em torno das relações e das inter-relações pessoais, as dificuldades de família, as dificuldades de convivência e de relacionamentos sociais, aflições que nos cercam de todas as maneiras. Portanto, estando matriculado na terra, se não temos dificuldades no campo material, financeiro, econômico, às vezes temo-lo na relação, na convivência em família, no trabalho, na sociedade, com as outras pessoas. E é natural que nós, ainda em direção às conquistas que deveremos alcançar, muitas vezes nos percamos em dor, em lágrimas, em sofrimento. No entanto, vale a recomendação de Jesus nos registros de João, lá no capítulo 16. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É como se Jesus tivesse dizendo a nós: não se preocupem, depois que vocês percorrerem a mesma estrada evolutiva, a mesma estrada do progresso que eu percorri, vocês vencerão o mundo. Ou seja, vocês se encontrarão na condição de paz, de harmonia e de equilíbrio. Vale lembrar, porém, que se
nas encarnações anteriores, nós conquistamos amizades, nós criamos vínculos de afetividade, nós estabelecemos conquistas no relacionamento. Também é verdade que nas experiências todas anteriores, transgredindo as leis cósmicas, as leis divinas, não deixamos de fazer desafetos, de construir inimizades e, claro, em consequência, criarmos as dores que nos acompanham até os dias atuais. Mas a bênção é que, se a vida não começou na concepção, muito menos ela vai terminar no túmulo. E as nossas possibilidades futuras abrem-se como um leque, refrigerando as nossas possibilidades. E é aí que nós vamos aprendendo, nesse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, há itens fascinantes. Primeiro, quando os Espíritos vão trabalhar a justiça das aflições, para demonstrar que nós não somos vítimas quando as enfrentamos. Há itens que vão falar sobre a bênção e as maravilhas do esquecimento do passado, quando mergulhamos em nova experiência corporal. Porque o esquecimento do passado, temporariamente, é bênção. Porque se nós só tivéssemos conquistas positivas para rememorar, que bom que trouxéssemos de lá para cá, na experiência atual, as lembranças. Porém, como não só temos experiências positivas, capazes de luarizarem a nossa vida, Deus, em sua sabedoria, criou esse mecanismo divino do esquecimento temporário na presente experiência. Também, lá no capítulo 5, porque o item do esquecimento do passado é o item 11, e lá nesse capítulo também há outros itens interessantes que vale a pena serem explorados. Um deles é causas anteriores das aflições, porque muitas vezes nós, pelo nosso agir, pela nossa experiência atual, pelo nosso comportamento, somos os responsáveis pelas aflições, pelas dores, pelas angústias que carregamos, pela maneira infeliz com que lidamos na atualidade com as situações. Mas também há tantas dores, há tantos sofrimentos, há tantos desafios que enfrentamos e que às vezes ficamos perguntando se todo efeito tem uma causa, e não tendo eu contribuído com nenhuma causa na experiência atual, por que estar passando por essa situação dolorosa que às vezes chega a parecer injustiça, se nós não temos a luz possante dessa doutrina consoladora para explicar as situações. E aí, nesse momento, eu gostaria, apesar de envergonhado por se tratar de algo de caráter tão pessoal, dividir com os amigos um fato, para que a gente pudesse concluir acerca da bênção do esquecimento do passado e também da bênção das experiências anteriores, para explicarem aquilo que às vezes vivemos de maneira às vezes tão transtornada. Neste ano, há aproximadamente 4 meses e uns dias, nossa família foi surpreendida com uma situação. E se não
fosse os esclarecimentos consoladores dessa doutrina, certamente nós teríamos entrado em profundo desequilíbrio humano. Eu tive o privilégio de, nessa experiência corporal, ter 3 filhos e 2 netos, por enquanto. O mais velho com 4 anos e a sua irmãzinha com 2 anos. Ela nasceu exatamente no período da pandemia inicial. E ele, o irmãozinho, Otávio, de alguma forma, foi a presença mais próxima e efetiva assim que Clarice chegou. Portanto, ele de alguma forma a ensinou a engatinhar. Ele a ensinou a ficar em pé. E ele, de certa forma, ensinou a dar os primeiros passos. E ela, na medida em que foi crescendo, por causa da pandemia, quando atingiu 2 anos, ele tinha sido até então a única criança com quem ela lidou mais diretamente, já que com lockdown, com distanciamento, eles acabaram ficando muito restritos, inclusive lá no condomínio onde viviam, porque até as áreas comuns ficaram restritas. E eu estou dizendo isso porque quando foi agora em março desse ano, Otávio, uma criança esperta, cheia de vida, alegre, e eu não preciso dizer para os senhores a alegria que ele, como o primeiro neto, trouxe para a família, como sobrinho, como neto, e também como irmão da Clarice. Quem é avô aqui deve fazer uma ideia de que como é surpreendente ser avô. Aliás, quando diziam que ter neto era algo muito bom, eu cá comigo, talvez na crueza e na dureza do coração, eu achava que isso era um pouco assim, algo de novela, de livro, de romance. Mas depois que o Otávio nasceu, eu comecei a experimentar uma sensação muito interessante. Diz que todo avô é bobo, e eu confirmei isso. Como é? E também eu comecei a experimentar um prazer que eu, não fosse a doutrina espírita, possivelmente não conseguiria explicar. Ou então ia achar que eu realmente tinha ficado tantã. Mas esse menino que trouxe vida, que luarizou a nossa casa, que enfeitou a nossa família com seus risos espontâneos, com as suas brincadeiras de criança, em março desse ano, teve um pequeno, entre aspas, problema de saúde. E naturalmente nós pensamos que fosse uma coisa qualquer, as crianças têm problema de saúde. Mas era, entre aspas, feriado. Estava se iniciando o feriado de carnaval. E ele estava em nossa casa, na casa dos avós, acompanhado de sua mãe, e claro, de nós, a família. E ele apresentou alguns sintomas, e inclusive vômitos, e ficou com uma certa dificuldade em ingerir líquidos. Como nós temos na família um futuro genro, ele é farmacêutico, vendo o quadro do Otávio, entramos em contato com ele e disse: olha, pode ser que ele esteja desidratado, seria bom levá-lo ao hospital para que ele pudesse fazer uma hidratação. E aí minha filha, mãe do Otávio, resolveu levá-lo ao Hospital Ânima, na cidade de Anápolis, onde nós moramos. E quando chegou a vez dele ser atendido,
O médico então perguntou: o que eu posso ajudar? Qual é o problema? E aí a minha filha, direcionada, disse: bom, doutor, trouxemos-lo aqui porque ele não está muito bem e ele teve um desconforto e nós queríamos que ele fosse hidratado, porque parece que ele está meio desidratado. O médico deu uma olhada e, na experiência médica ali do momento, ao olhar a criança, ele disse: olha, não nos parece seja apenas uma desidratação, precisamos examinar isso com mais profundidade. E aí sugeriu que ele fizesse uma tomografia. E então foi feita uma tomografia. E o médico, ao olhar o exame, teve uma surpresa e disse para a mãe: minha filha, olha, é algo grave. Ele vai ter que se internar. E ele precisa fazer com urgência uma ressonância magnética. Como a criança até então não havia apresentado assim de maneira substancial nada que pudesse apontar, a gente, claro, se assustou. Foi feita a ressonância magnética. E quando o médico viu o exame, aí ele disse: olha, eu lamento informar, não é grave. É gravíssimo. E vocês precisam procurar com urgência um neurocirurgião. Claro, mesmo sendo espíritas, mesmo acreditando na imortalidade da alma, mesmo acreditando na justiça divina, a gente leva um susto. Porque parece que a dor encaixa bem nos outros. Mas quando ela visita o nosso arraial, a gente se dá conta de que o planeta de fato é de provas e expiações. Então, a família buscou um neurocirurgião. E ao olhar os exames, a tomografia e a ressonância, depois de algumas conversas, o médico foi muito sincero e disse o seguinte: olha, em Anápolis, em Goiânia ou em Brasília, vocês não precisam buscar ajuda. Vocês não terão ajuda aqui nesses 3 locais. Claro, é como se o chão se abrisse. E a gente fica: o que fazer? Afinal de contas, estamos no mundo material. Precisamos lidar com as situações. E é claro, nem sempre conseguimos eliminar, e não conseguimos, as emoções. Porque se o conhecimento esclarece, explica ou ilumina, não nos isenta da dor. E aí, então perguntou-se ao médico: e o que o senhor sugere? Ele disse: olha, se alguém pode auxiliar, no tanto que eu conheço, só o doutor Sérgio Cavalheiro, em São Paulo, porque ele é a maior autoridade do Brasil e da América Latina em neurocirurgia. E aí, claro, aquela primeira dúvida: como fazer para consultar com esse médico? E aí ficamos sabendo que as consultas com ele só se marca por e-mail. E aí começou a corrida para mandar e-mails que não se respondiam, que não davam atenção. E minha filha caçula, que aqui está, é que se encarregou de fazer ou tentar fazer esse contato. Mas como tudo parecia muito difícil, então voltamos ou aceitamos a recomendação do médico neurocirurgião, que informou lá na consulta que aqui em Goiânia tinha um médico chamado Marco
Carvalho, e que ele era aluno, acho que de doutorado, do Dr. Sérgio Cavalheiro. Aí vamos nós achar o contato do Dr. Marco Carvalho, para que ele pudesse usar da sua proximidade com o Dr. Sérgio Cavalheiro, para tentar conseguir uma consulta conosco. Felizmente, isso foi possível. O doutor Marcos Carvalho entrou em contato com o doutor Sérgio Cavalheiro, que estava no sul do país, e explicou a ele o quadro, a situação, a angústia da família, e ele, que é muito ocupado, disse: olha, eu vou entrar em contato com a minha secretária, e aí, se eles puderem, amanhã, às 18h30, posso fazer uma consulta virtual com eles. Então, peçam a eles que entrem em contato com a secretária, e isso porque minha filha já havia mandado 20 e-mails para ela, e ela não havia respondido. Então, quando mandou o e-mail, ela respondeu, porque ele já havia contactado ela. E disse: olha, se vocês puderem se encontrar virtualmente com ele amanhã às 18h30, ele pode recebê-los, ou pode consultá-los. E aí, claro, fomos pagar a consulta, que quase sempre, pelo menos para alguém da nossa classe, é exorbitante, mas ainda assim, no momento de dor, todo o sacrifício vale a pena. E marcou-se a consulta. Só que ele antes fez uma exigência, o doutor Cavalheiro. Ele disse: olha, eu vou consultá-los, eu soube por alto do caso, mas quero que vocês providenciem em Anápolis, junto à instituição de saúde, que é o Ânima, uma senha, para que eu possa ter acesso às imagens que eles fizeram para os exames. Vamos nós correr, porque a gente nem sabia que tinha isso, ir ao hospital, buscar a direção e explicar para eles que precisavam de uma senha para uma consulta, porque nesse ínterim nosso neto já estava na UTI do ano. Aí eles concederam a senha depois de uma negociação. A senha foi repassada ao Dr. Sérgio Cavalheiro, e lá em São Paulo ele analisou todas as imagens. E quando foi para a consulta, aí minha filha estava na UTI com o pequeno, era uma UTI humanizada, e a minha filha mais nova e meu genro foram para a consulta. E foi muito interessante, porque ele abriu a consulta dizendo o seguinte: cumprimentou, muito gentil, acolheu muito gentilmente e disse: eu recomendo que a família, como um todo, busque a ajuda de um psicólogo. Vocês precisarão. E aí então ele começou a falar sobre as imagens, sobre o problema. E ele então começa explicando tecnicamente o que as imagens mostravam, e dizia que se tratava de um tumor cerebral na região do tronco encefálico. E disse-nos que, apesar de todo o conhecimento dele, ele sugeria que, ao invés de levá-lo para São Paulo, porque se o quadro diagnóstico tivesse apresentado 0,01% de chances, ele sugeriria que nós levássemos para São Paulo. Mas como não havia nem 0,01%, que ele ficasse em Anápolis mesmo, e que a gente cuidasse dele, porque ele teria muito pouco tempo nessa experiência corporal. Os senhores têm uma ideia do que isso significa? Então ele disse: primeiro, é que para fazer qualquer intervenção cirúrgica é indispensável uma biópsia, e ele não tem condições de fazer uma biópsia, porque se nós formos fazer uma biópsia nele, ele vai morrer na mesa, ali no momento da coleta do material. Claro, fazer o quê? Ele explicou tudo,
E aí realmente parece que as cortinas da esperança, pelo menos material, se fecharam. Mas nisso, lá em Anápolis, amigos, familiares, quase todas as pessoas que a gente conversava, diziam assim: já consultaram o Dr. Paulo Ronaldo em Goiânia? Ele é o dono do hospital neurológico. E aí, a gente resolveu consultar o Dr. Paulo Ronaldo aqui em Goiânia. Marcamos uma consulta, marcamos, que eu digo, a mãe, o pai, a família como um todo que estava envolvida, e o Dr. Paulo Ronaldo, não foi dito a ele que a gente tinha feito uma consulta com o Dr. Sérgio Cavalheiro. A gente queria ouvir uma outra opinião. E aí, depois que ele olhou os exames, ele foi muito sincero. Disse: olha, o ideal mesmo é que talvez ele fique por Anápolis, para vocês não terem nenhum desconforto, porque é algo muito grave. Na verdade, é um tumor inoperável, é um tumor agressivo e é um tumor letal. Então, confirmava o diagnóstico do Dr. Sérgio Cavalheiro. Então, mas se vocês quiserem trazê-lo para Goiânia, para que a minha equipe possa olhá-lo, mas é para olhá-lo, é para, de certa forma, orientá-los. Se ele ficaria, decidimos que o traríamos para Goiânia. E aí ele foi internado lá no Hospital da Criança. E a equipe do Dr. Paulo Ronaldo veio para examiná-lo lá no hospital, para orientar a família, mas depois de uma semana aqui em Goiânia, internado, a mãe e o pai espíritas, sabendo que não havia o que fazer, e aceitando, porque já tinha buscado a opinião médica abalizada, resolveram que já que ele ia desencarnar, queria desencarnar em casa, cercado de ternura, de afeto, de amor e de cuidados. E aí então ele foi levado para casa de minha filha, e de repente a casa de minha filha virou uma coisa estranha, porque eram médicos, enfermeiros, fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo. Perdeu-se a privacidade, e nós, é claro. Então ele voltou para casa e aos poucos o cenário foi mudando. Um balão de oxigênio, um concentrador de ar, bombas de medicamentos, sondas, morfina de 40 em 40 minutos, morfina de 20 em 20 minutos, morfina 24 horas por dia com reforço. Ele foi sedado, nós perdemos o contato direto com ele. E aí, há 1 mês e 7 dias, o corpinho dele foi enterrado lá em Anápolis. Naturalmente, é uma experiência dolorosa, mas também, quando nós enxergamos a justiça de Deus, a misericórdia de Deus e a bênção do esquecimento do passado, nós pelo menos sabemos, pela lei de causa e efeito, que há razões, que há motivos, e que esses motivos são bons e têm o propósito de nos fazer reajustar com os desvios do passado, mas também de nos fazer angariar valores para a jornada que prossegue na direção do futuro. Por isso eu já tomei o tempo, eu sei, mas por isso também tenho vergonha de ter entrado em algo tão pessoal. Mas em falando da justiça das aflições, a mim me pareceu extremamente oportuno dividir com os amigos, com os companheiros de ideal e com aqueles que jornadeiam na direção
da perfeição, atentarem-se para o convite de Jesus. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E a doutrina espírita, essa doutrina de luz, se não foi capaz de nos isentar da dor, tem sido a ferramenta, a bengala, a muleta na qual nós temos nos escorado para compreender a bênção da imortalidade, a bênção do amor, porque com Otávio nós aprendemos um pouco mais sobre esse sentimento que é o amor. É quando a gente se esquece da gente para pensar no outro. E também com a doutrina nós anelamos aqueles momentos sublimes fora do corpo, possivelmente, dos quais não nos lembraremos por enquanto, mas sobretudo daqueles momentos futuros, em qualquer que seja o cenário, nós podemos revê-lo, podemos abraçá-lo e podemos senti-lo como tivemos a bênção nos últimos 4 anos. E aí, realmente, para encerrar, eu quero terminar com uma mensagem do Espírito Marco Prisco, que já falei aqui tantas vezes, que o Marlon disse que todo mundo já decorou, mas que é uma mensagem que de fato representa a atitude cristã. E se nós aplicarmos essa mensagem na nossa vida, sem dúvida, nós estaremos mais próximo da felicidade que todos desejamos. Por isso, diz o Espírito, se alguém falar mal de ti, agradece a Deus e fica tranquilo, porque poderia te caluniar. Se alguém te caluniar, agradece a Deus e fica em paz, porque poderia te esbofetear. Se alguém te bater, agradece a Deus e fica sereno, porque poderia te matar. Mas se alguém te matar, agradece a Deus e fica pleno. Pior seria se tu fosses o assassino e tivesses que reparar noutra oportunidade, pela bênção da reencarnação e em obediência à lei de causa e efeito, o mal que houvesses cometido agora. Que Jesus nos ajude a aceitar o seu alerta. Tenhamos bom ânimo e trabalhemos para vencer o mundo, acreditando na imortalidade da alma.